figurinha que fizeram minha da última vez que eu peguei, vou mandar para vocês depois. Ai, meu Deus. Vocês estão bem? Bem, Fora obrigada. a nossa descontração, mas é tão bom quando no louvor é tão bom quando no louvor o Espírito Santo de Deus vem de uma forma que a gente não espera, né? Eu sei muito bem disso por fazer parte do Ministério de Louvor aqui da igreja. Tem dias que a gente sente, tem dias que a gente não sente o que a gente sentiu hoje aqui, mas não quer dizer que é a ausência de Deus, né? Mas o que Deus começou a ministrar hoje aqui no Louvor já é muito sério, é algo muito sério para nós. O que foi cantado aqui é muito sério para nós também, em relação às nossas escolhas, em relação à nossa vida. E aí, durante a semana, eu falei, Deus, o que eu vou falar no sábado? Que palavra eu vou levar? Que a gente nunca tem nada pronto, né? A gente estuda, tem os esboços, mas aí Deus me deu uma palavra, e essa palavra que eu vou trazer aqui para vocês, uma palavra que fala exatamente sobre escolhas, né? Eu quero que você abra o seu coração de verdade, esteja atento aos ouvidos, porque na idade de vocês, adolescentes, foi a idade em que eu tive as experiências assim, mais inesquecíveis com Deus. Foi onde eu me batizei, com 13 anos de idade, se não me falha a memória. Onde eu tive a experiência com o Espírito Santo foi mais ou menos nessa idade, foram coisas inesquecíveis. E essa idade, aqui vocês estão, aqui meu filho, que ainda é do Kids, está, é um terreno fértil, tanto para Deus quanto para o diabo. Então as escolhas a gente decide em que parte do terreno a gente vai ceder para Deus ou não, para poder que as coisas floresçam. E aí eu peguei aqui uma parábola que Jesus conta, que ela é bem interessante. Acho que há uns 2 domingos atrás o pastor Rodrigo pregou sobre essa parábola, se eu não me falha a memória. É a parábola do filho pródigo. Então vamos abrir ali em Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Vou dar um brilho aqui que eu estou cego hoje. Lucas capítulo 15, versículo 11, do 11 ao 12 por enquanto. Depois a gente vai prosseguindo pelos outros versículos. Não escutei nada. Lucas 15, 11 ao 12. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Misericórdia. Quem puder ler, pode estar lendo aí, por favor, os versículos 11 e 12. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Amém. Aqui na NTLH é até interessante porque fala assim, ó, certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora, a minha parte da herança. Então a gente conta a história do filho pródigo. Eu não sei se todo mundo já está muito próximo dessa história, já estudou essa história, mas a gente vai decorrer a história do filho pródigo. Mas basicamente eram 2 filhos, o pai e Deus, contando essa parábola, conta que o filho mais moço, como diz aqui no versículo, queria as heranças do pai, né? Isso, o primeiro ponto do versículo 12, que quando ele chega: Pai, eu quero do Senhor minha herança agora. Isso demonstra que, cara, ele tinha o livre-arbítrio, né? De escolher, de fazer escolha. Pai, eu quero minha herança, eu quero tomar minhas decisões. E é a mesma coisa que nós temos hoje, né? O livre-arbítrio, né? Mas se a gente for pensar, né? Imagina uma família, um pai com 2 filhos, provavelmente naquela época eles trabalhavam no ramo rural. Então o mais moço e o mais velho trabalhavam no campo com o pai. Eles viviam e construíram aquela propriedade junto com o pai, construíram aquela herança junto com o pai. Só que do nada o filho vem e fala: Pai, eu quero minha herança agora, me dá minha herança agora. Se for parar para pensar, isso não aconteceu assim do nada, do neida, né, que nem diz, né? Do neida.
Não aconteceu do nada. Provavelmente, vamos pensar aí que, sei lá, vai que ele estava dando ouvidos a amigos, a pessoas que estavam vivendo uma experiência fora ali da onde ele vivia, né? E aí vem a primeira pergunta, né? A quem estamos dando ouvidos? Se for parar para pensar, realmente, né? Uma decisão como essa, ela não acontece do nada, né? O cara acordou de manhã lá e falou assim, vou pegar minha herança e já está com tudo planejado e vou pegar minhas coisas e vou embora. Então provavelmente ele está ouvindo pessoas que não fazem parte do convívio da família dele, no nosso caso. Pode ser pessoas que não fazem parte da nossa igreja, que não são cristãs, né? E muitas das vezes vem no nosso ouvido e fala, olha, né? Tem uma coisa ali para você, a gente está indo para uma festa, está indo para um determinado lugar. Não, eu não vou porque na igreja, participo da igreja, não permite. Mas aos poucos, aquela pessoa pode estar indo ouvir sobre aquilo, né? Os amigos ou as outras pessoas podem estar falando tanto no ouvido desse jovem, que uma hora ele passando dificuldade, vendo um momento em que ele provavelmente estava muito em determinada situação que ele poderia estar passando dificuldade junto com o pai dele, com a família dele, trabalhando lá dentro, que ele chegou uma hora que de tanto que ele deu pouco ouvido aquilo que os amigos dele falavam para ele, uma hora ele pegou e falou assim, quer saber, eu acho que o que meus amigos estão falando é o certo, o que eu estou fazendo aqui, não vou ter muito futuro, estou perdendo meu tempo aqui dentro, né? Tem o mundo inteiro aí para fora para poder eu curtir, aproveitar, para poder eu viver, e eu estou aqui trancado nesse lugar sem aproveitar nada. E muitas das vezes a gente pensa isso, né? E aí é onde que eu trago o primeiro ponto, né? A quem estamos ouvindo? Onde está Deus no nosso livre-arbítrio? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o livre-arbítrio eles são muitas das vezes duas estradas, né? E muitas das vezes uma das duas estradas é muito mais bonita do que a outra. E às vezes, na sua maioria das vezes, a mais bonita é a estrada errada. Porque viver em Cristo e viver para Cristo não é só flores, não é só coisa linda, maravilhosa, não é só viver de bons resultados, né? Mas é por caminhos que trazem dificuldade. E esse rapaz, e exemplo desse jovem rapaz traz muito isso, né? De que ele provavelmente deu muito ouvido a outras pessoas. Se fosse na modernidade de agora, né? Talvez estivesse ali se influenciando demais por redes sociais, por coisas que ele vai vendo aos poucos, só vê um pedacinho, ou ouve uma música, que às vezes, mas é só esse pedacinho dessa música, não tem nada a ver. Mas é de pouco em pouco que as coisas vão acontecendo. E quando eu falei no começo que vocês são terreno férteis, o inimigo, ele não vai atacar, ele não vai te tirar de onde você está do dia para a noite. Igual esse rapaz aqui, ele não tomou essa decisão dele do dia para a noite querer os bens dele para poder ir embora. Foi aos poucos, como eu acabei de falar. E é assim que o inimigo vai fazendo. Não tem nada a ver. Você está nessa rodinha desses amigos falando de coisas que muitas das vezes não convém com a palavra. Às vezes está na roda de amigos que é uma galera que fala muito palavrão, que fala muito imoralidade, e você está lá no meio, e às vezes você sem querer solta um também, aí todo mundo ri, aí você se sente importante, e aí aos poucos que você vai se envolvendo. Daqui a pouco, quando você percebe, você está igual esse jovem. Dentro de casa, pai, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero ir mais lá para o Wave, eu não quero mais participar do louvor, porque eu acho que está muito mais legal estar ali com meus amigos que estão indo lá para o shopping, que estão indo para um aniversário, que estão indo para uma festa. E isso acontece aos poucos. E aí é o cuidado que a gente tem que tomar, que é com o nosso livre-arbítrio. É com quem a gente está dando os ouvidos, é quais decisões que a gente está tomando. E aí seguindo, né? Que decisões geram consequências. A gente vai decorrer agora ali para o versículo 13 e 14 de Lucas. Ali no 15, 13 e 14, quem puder ler. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade.
Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Então, aqui a gente viu, né? Aí, beleza, ele falou que ele quis os bens dele, ouviu conselhos de quem não deveria ouvir. A gente está construindo aqui algo que provavelmente aconteceu, tá, pessoal? Não fala aqui que ele teve más conselhos de outras pessoas, mas se a gente for pensar na nossa realidade, né, todas as decisões que talvez a gente tome, todas as coisas que acontecem de forma muito drástica, isso já vem sendo construído e já vem dando brecha para isso. E aí pegou e foi embora para uma cidade longe, captou tudo que ele tinha dos bens do pai dele, foi lá e foi viver a louca. Torrar o dinheiro dele, provavelmente junto com esses amigos dele, que deram esses maus conselhos para ele, que deram essa má direção para ele, e foi uma brecha, né? E a brecha, ela é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, que era o que eu estava falando há pouco, né? Por ouvir alguma coisa, por dar atenção a amigos, a palavra, das coisas que você assiste, as séries que você assiste, o que a gente tem assistido, que isso vai abrir uma brecha, porque a gente vai imaginar, não tem nada a ver ficar assistindo, né, um filme que está muito mais aqui falando, sim, fala de alguma coisa que não envolve a Deus, mas não tem nada a ver, né? Acho que Deus não vai ficar triste comigo por conta disso. Eu sei que teve um filme que alguém comentou, uma série, não me lembro agora o nome, que fala exatamente de uma moça, se não me engano, né? A gente estava falando no aniversário, que ela... Oi? Guerreiras do K-pop. Guerreiras do K-pop. Quando me contaram, eu falei assim, não, a sua filha tem que assistir esse filme, ou esse seriado, sei lá. Eu falei, tá bom, me conta como é que é. É filme. Filme? Amém. Tem que assistir esse filme. Tá bom, me conta como é que é. Aí contaram como é que é. Quando me contaram como é que é, eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Aonde que eu vou deixar que a minha filha, ou que ela assista, ou que qualquer adolescente, qualquer pessoa assista um filme que 90% do filme, ele está muito mais mostrando o que o demônio faz na vida da pessoa, exaltando o poder do demônio, e no final ele quer mostrar algo que foi algo bom. Então, quer dizer, 90% do filme é muito mais exaltando o que é ruim do que é bom. Aí fica pensando, o que na nossa cabeça não acaba gerando algo como esse, né? Que gatilho será que não starta na cabeça nossa, na sua cabeça por conta disso? Né? E são brechas que às vezes a gente deixa passar, porque hoje a gente vê muita coisa que está ali, né? Como eu falei, os caminhos, né? Os caminhos que são bonitos e os caminhos que não são tão bonitos assim, né? Muita coisa que é linda, maravilhosa, mas que por trás, né, escondem muitas coisas que podem prejudicar a minha, a sua vida, que pode ser uma brecha para o inimigo tomar conta. Muitos filmes que aparentemente são filmes infantis, mas quando a gente começa a assistir, a gente sabe o que tem lá dentro, né? Ah, tem um negocinho assim, outro, não, essa parte a gente passa. Mas, cara, se é uma coisa que não glorifica o reino de Deus, que é uma coisa que vai muito mais na contramão daquilo que Deus colocou no nosso coração, não é para nós, não é para você, não é para mim, não é para ninguém que seja cristão, aquele que realmente segue a palavra de Deus. E aqui demonstra exatamente isso, né? Um jovem totalmente perdido, totalmente iludido, totalmente acreditando naquilo que os amigos dele provavelmente disseram para ele. Ele estava muito fora da estrada que levava o caminho a que Deus queria que ele fosse, né? E decisões geram consequências, que é exatamente do 13 e 14, né? Porque chegou lá no 14 já fala que teve uma grande fome, ele torrou o dinheiro inteiro e aí começou a ver as consequências, né? Ele não consultou o pai dele antes de tomar as decisões. Ele simplesmente chegou ao pai dele e falou: pai, eu quero a minha herança agora. Quero agora, que eu vou fazer o que eu acho da minha cabeça. Ele antes não consultou o pai dele para entender, para saber o que o pai dele achava. E às vezes a gente toma as nossas decisões sem consultar Deus. Deus, você quer para mim mesmo? Deus, você quer para mim assistir mesmo? Esses amigos que eu estou me envolvendo aqui na escola, eles são para que eu esteja perto mesmo? E se eu estiver perto, Deus, que eu seja muito mais influenciador do que influenciado. Então muitas vezes a gente realmente toma as nossas decisões sem antes consultar a Deus.
sem antes escutar de fato o que Deus quer, sem antes escutar muitas vezes o seu pastor, o seu líder, e muitas vezes o seu pai, a sua mãe. E abrindo parênteses, né? Eu também, quando fui adolescente, quando fui jovem, não escutei muito o meu pai, né? Já falei várias vezes aqui para vocês. E isso eu me arrependo amargamente. Por que eu me arrependo amargamente? Eu vou trazer para vocês, porque eu quero que vocês nunca mais esqueçam de exemplos como esse, como eu já trouxe, como o Joe trouxe lá na casa de oração, quando ele trouxe a pregação, contou um pouquinho dele, o que o Rafa contou aqui também. Né? E isso serve muito de exemplo, porque vocês vão se deparar muito com isso na caminhada de vocês. Podem se deparar. Né? Por quê? Porque as pessoas que estão lá fora, que estão agora, nesse momento, fazendo o que estão fazendo, estão em festa, jovens estão em situações onde eles não estão dentro da casa do pai, o inimigo não está preocupado com eles, ele está preocupado com vocês aqui. É vocês que ele quer, batendo a real. É esse terreno fértil que ele quer. Porque ele não quer que aconteça o que Deus pediu para que nós fizéssemos, crescer e multiplicar. Para poder a gente justamente crescer e multiplicar, para que a gente alcance cada vez mais pessoas para Cristo. E é isso que ele não quer. É por isso que a gente vê muitas pessoas hoje totalmente invertidas aquilo que elas são. Por isso que a gente conhece muitos cantores que eram cantores famosos gospel, que eu e a Miriam conhecíamos e somos amigos, que era cantor gospel e virou totalmente de cabeça para baixo. Ele largou a igreja, largou tudo. Por quê? Porque provavelmente foi que nem esse jovem aqui. Não deu ouvidos ao pai, começou a dar ouvidos a amigos de fora, e ele começou a se desviar daquele caminho que era o caminho que ele deveria seguir. E aí, depois disso, vem ao terceiro ponto, que é o arrependimento. Né? Ali em Lucas 15, do 15 ao 24, quem puder ler, Lucas 15, do 15 ao 24. Convenceu o fazendeiro da região e a empregado, e esse homem o mandou em seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. É até qual? 24. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, no entanto, disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa para casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, façam um banquete e celebraremos. Pois este é meu filho, que estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém. E aí nesse intervalo aí que a gente leu do 15 ao 24, mostra exatamente o momento que ele estava no fundo do poço. E aí é engraçado que ali no 17 ele fala, né? Caindo em si ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Então depois de ele ter feito tudo, passou por tudo, e aí estava lá no fundo do poço, provavelmente os amigos dele nem aí para ele, né? Porque numa situação difícil, o que falta é amigo. E aí ele caiu em si e falou assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Pequei contra Deus e contra o meu pai. Mas Deus, ele sempre nos faz cair em si, porém a decisão é nossa.
Aqui nesse caso da parábola, mostra que o filho caiu em si e tomou decisão para voltar, mas nem todos tomam a mesma decisão quando cai em si. Muitas vezes o orgulho, muitas vezes já está enfiado nos vícios, né, do mundo, e aí não consegue sair de lá. Não consegue, ou às vezes não quer mesmo, quer ficar lá. Mas é que esse jovem, ele caiu em si, se arrependeu e voltou, e quis voltar para os pais. E com humildade, porque ele chegou para o pai dele e falou assim: meu pai, me coloca ali no meio dos teus trabalhadores, nem precisa me considerar como teu filho, porque eu pequei contra Deus e contra ti. O segundo ponto sobre o arrependimento, nos levam de volta ao Pai, né? Quando a gente se arrepende, e o Espírito de Deus nos alerta. O Espírito Santo de Deus que está aí no teu coração hoje, ele vai te alertar. É igual aquele alerta do Homem-Aranha, né? Quando o Homem-Aranha detecta um perigo, ele dá aquele alerta, né? O Espírito Santo vai te alertar. Já me alertou várias vezes. Várias vezes. Como eu disse antes, né? Eu não era muito de dar ouvidos para o meu pai. E eu me arrependo amargamente disso, porque depois que eu me batizei, eu me desfiei, e aí me enfiei em bebida, enfiei em festa, e muitas outras coisas. E aí depois de determinado momento, onde tudo aconteceu, no meio de uma situação, aconteceu a mesma coisa. E quando o Diogo pregou ali na casa de oração, eu lembrei do que aconteceu comigo. E aconteceu a mesma coisa comigo quando eu estava no meio de uma festa, né? Eu ouvi como se fosse uma voz gritando dentro de mim: ei, o que tu está fazendo aí? Aqui não é teu lugar. Ei, o que tu está fazendo aí? Aqui não é o teu lugar. Na mesma hora, como se tivesse jogado um banho de água fria, o cara que estava todo animado, desmoronei por inteiro, que as pessoas, nossa, cara, estava todo alegre, estava todo feliz, brincalhão. E o que aconteceu? E aí desconversei e fui embora para nunca mais, nunca mais. E foi perfeita a volta? Foi perfeita a volta para o Pai? Não foi perfeito, foi um caminho, né, muito trilhado ali para eu conseguir realmente voltar, realmente estar totalmente restaurado. E aí é o exemplo desse jovem, né? E é o conselho e o que eu dou em relação a essa palavra, e nunca se esqueça dessa parábola, de verdade, é que não se deixe chegar numa situação que esse jovem chegou, porque pode acontecer de você nem conseguir voltar. Pode acontecer de você nem conseguir voltar. Pode acontecer que uma tragédia no meio do caminho e você não consegue voltar. Como muitos jovens não conseguem voltar. Como muitos jovens morrem, né, por vícios, muitos jovens porque está numa festa ali, acontece alguma coisa e não conseguem voltar. Nem fisicamente indo para a casa dos seus pais, muito além, né, pensando em voltar para Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é graças a Deus que não é a sua realidade, a nossa realidade aqui hoje, mas é muito mais uma palavra para te encorajar a você tomar cuidado ao que você está dando ouvidos e ao que você está vendo e ao que você está considerando, se realmente está embasado na palavra. Porque é isso que vai determinar, pouco a pouco, que está alimentando aqui o teu coração. E não aconteceu o que aconteceu com esse jovem, né? Que do nada se revoltou com o pai dele, que na verdade não foi do nada. Provavelmente foi de acontecimentos, né, de coisas que ele está vendo e ouvindo, que fez ele tomar essa decisão. O mundo lá fora, ele te oferece muita coisa boa. Isso é um fato. Muita coisa boa. Mas a consequência é muito pior. Muito pior. Vamos ver o exemplo de Davi com as coisas que ele fez, assassinato, adultério. Qual foi a consequência de Davi? O profeta falou para ele: beleza, Deus te perdoa. Porém, a consequência, você vai ter que sofrer a consequência. E a consequência foi o quê? Filhos se voltando contra ele, dividindo Israel, querendo montar um reino contra o seu próprio pai, e aí vai. E essas são as consequências que a gente sofre. Então é uma palavra que eu trago hoje, falando sobre o filho pródigo, para muito mais acender esse alerta, né? A gente está vigilantes e alertas todos os dias. Todos os dias. Com quem a gente está se relacionando, com quem a gente está conversando, se a gente está sendo influenciado ou não está influenciando, né? Se a gente está querendo trazer a pessoa para cá, para o Wave, para participar junto com a gente, né? Trazer um visitante, trazer um colega, um amigo da escola, ou a gente está muito mais influenciado em ir lá com um amigo, onde ele quer que a gente quer que vá com ele,
né? Não que seja pecado você ir, né, comer um lanche, passear, enfim, em lugares que se permite, que a gente mesmo vai, não é pecado. Mas qual que é a prioridade? O que está me levando a isso? Eu estou sendo influenciado ou estou influenciando? Estou me deixando levar ou eu estou me posicionando e estou muito mais preocupado em querer salvar essas pessoas do que elas me tirarem da salvação? Amém? E que a gente possa ter isso na nossa mente, no coração. E eu peço muito que Deus, o Espírito Santo, esteja sempre alertando vocês, o coraçãozinho de vocês, porque vocês são terra férteis, são terreno férteis. E a gente tem que tomar muito cuidado, vocês precisam tomar muito cuidado com isso. E podem contar muito com a gente aqui, comigo, com a Miriam, com a Sofia, com a Jaque, o Samuel, o Joe, com a igreja, para poder estar ajudando vocês. Não tenham medo, não fiquem calados, não guardem isso no coração de vocês, não tenham vergonha de assumir se estiverem passando por isso. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por cada vida, por cada adolescente, jovem, adulto que está aqui. Obrigado, Pai, por esse momento que tivemos aqui, que foi uma bênção, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que ela nos fortalece, Pai. Ela é uma espada de dois gumes que vem até o íntimo, Senhor. E que, de fato, a Tua palavra tenha vindo, primeiramente, no meu íntimo, falar comigo. E assim como todos que estão aqui, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja guardando cada vida, cada adolescente, cada vida que está aqui, ó Pai. Livrando de todo mal, livrando de todo homem, ó Senhor, de toda pessoa, ó Pai, que tenta fazer com que esses jovens adolescentes se desviem de Ti, ó Pai. Mas repreendemos, ó Pai, toda investida de inimigo, ó Senhor, contra essas pessoas, contra os nossos irmãos, amigos aqui, ó Pai. Que o Senhor esteja os protegendo, ó Pai. Colocando, Deus, a Tua armadura, o Teu capacete na vida de cada um. Que eles sejam lá fora guerreiros, ó Pai. Guerreiros, ó Senhor, do Teu amor, da Tua graça, da Tua palavra. Para serem, ó Deus, os jovens e adolescentes que influenciam as pessoas. A virem aqui para a Tua casa, Senhor. Para virem para cá, ó Deus, fazerem parte, Senhor, do corpo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja dando graça, dando sabedoria, Pai, dando crescimento e fortalecimento, Pai. Abençoe a cada um, ó Deus, ao final de semana de todos nós, Senhor. Que possamos ter uma comunhão abençoada na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.